Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Kessia Montezuma, professora de Conhecimentos Pedagógicos e de Legislação Educacional. E hoje, aqui no nosso canal, nós vamos tratar de um assunto muito importante, de um assunto extremamente relevante e que está presente em todos os editais das carreiras educacionais. Faremos um simulado de Constituição Federal. Então, você não pode perder essa oportunidade de consolidar os seus conhecimentos, de treinar as questões, ver como é que as bancas costumam cobrar esse assunto nas provas e consolidar aí esse conhecimento relativo a esse tema tão importante. O material está aí na descrição do vídeo. Então, se você ainda não baixou, se você ainda não teve acesso ao material, é só você clicar aí na descrição do vídeo que você vai ter acesso ao material que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? E se você está chegando aqui no nosso canal hoje, não perca essa oportunidade. Se inscreva no nosso canal, ative nosso sininho das notificações, porque nós estamos de forma recorrente trazendo para você um conteúdo relevante que vai te ajudar aí na sua preparação para alcançar esse tão sonhado objetivo que é ser um servidor efetivo das carreiras educacionais, tá bom? Então vamos lá? Todo mundo preparado? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade enquanto você já está aí ajeitando o seu caderno de anotações, o seu bloco de exercício, porque o concurseiro, que é concurseiro raiz, ele tem sempre ali um material de apoio, além daquele que é disponibilizado pelos professores, para poder fazer as anotações daquilo que realmente é importante ele não deixar passar desapercebido, tá bom? Então, aproveita essa oportunidade aí. Se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, eu deixei aqui para vocês também aí no link, o link na descrição do vídeo do meu Instagram, que é Kessia Montezuma, tá aí, ó, bonitinho para vocês. O meu Facebook é Kessia Montezuma e o nosso canal no Telegram é o Pedagogia Total, tá bom? Então tá tudo aí bonitinho para vocês. Vai ser o maior prazer contar com a sua interação também nas minhas redes sociais, tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar. Vamos começar então. Eu trouxe aqui para vocês, antes da gente resolver as questões, o que os concursos nas carreiras educacionais cobram da Constituição Federal, tá? Vocês sabem que a nossa Constituição, dentro do ordenamento jurídico, é a nossa lei maior. Não existe nada que se sobreponha à Constituição Federal, tá bom? E a partir do que ela traz, de forma geral, de forma mais ampla, são elaboradas as leis complementares em todos os aspectos que ela aborda: educação, saúde, segurança, previdência social, certo? E aí as leis complementares, baseado no que a Constituição ordena de forma mais geral, vai trazer o detalhamento a respeito daquele tema. E não é diferente na educação. Nós vamos falar, acompanha aí comigo, dos artigos 205, ó, tá aqui, ao 214. Esses são os assuntos que versam, que tratam da educação na Constituição Federal. E eu trouxe aqui para vocês, de uma forma bem direta, tá? O que cada um desses artigos trazem. Você percebe aí que não são muitos artigos, né? Então, do 205 ao 214. Então, dá para a gente fazer aqui bem rapidinho, para que você possa ter a noção do que cada um desses artigos trata. Então, o 205, ele vai trazer quais são os objetivos e finalidades da educação.
tá bom? E se você perceber, e obviamente você já percebeu, existem alguns artigos que estão aqui na cor vermelha. O que isso significa, Kessia? Significa que eu dei o destaque colocando esses artigos em vermelho, porque eles são os que mais são cobrados em prova, tá bom? Então, assim, sempre vai ter um ou outro artigo que cobre o tema, o assunto que está proposto por ele. Então, no artigo 205, vai ser tratado dos objetivos e finalidades da educação, tá? O artigo 206 é o artigo dos princípios da educação nacional, tá? Então, princípio, aquilo que norteia, aquilo que orienta, né, a educação nacional, tá? Nós temos o 207 que dispõe sobre as universidades. O artigo 208 trata do dever do Estado com a educação. E aqui, meus amores, eu quero, além de já esse artigo 208 está marcado aqui em vermelho, porque ele é um dos artigos que são mais cobrados, eu quero colocar aqui também, além disso, um asterisco, porque entre os mais cobrados, ele é o mais cobrado dos mais cobrados, entende? Então, assim, ele vai estar sempre, ele é recorrente, ele vai ter dos seus incisos, que inclusive o 208 é um dos que traz mais incisos, né? Um dos que traz mais incisos a respeito do dever do Estado com a educação. Então, entre os mais cobrados, ele é o mais cobrado, tá? Aí nós vamos ter aqui também o artigo 209, tá? O artigo 209, ele trata das condições de oferta do ensino pela iniciativa privada, tá? Porque lá no artigo 206, um dos princípios vai abordar sobre a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, tá? E aí, se a coexistência é a existência mútua, também vai ter condições para que essas instituições privadas possam ofertar a educação, tá bom? Então, essas condições estão previstas no artigo 209. Nós vamos ter também o artigo 210. Ele vai tratar da Base Nacional Comum e dos conteúdos mínimos. O artigo 210, ele também vai receber um asterisco aqui, tá bom? Por quê, meus amores? Porque ele também, dos mais cobrados, entre os mais cobrados, ele também aparece como sendo um muito cobrado, tá? É esse o 210. E também nós vamos colocar um artigo, um artigo não, gente, um asterisco no artigo 211, tá bom? Porque ele também, entre os mais cobrados, vai aparecer de forma mais intensa aí nas questões das provas, tá? E o artigo 211, ele trata do quê? Ele trata dos entes federados e o regime de colaboração, tá bom? O artigo 212 vai tratar dos recursos financeiros que são destinados para a manutenção e o desenvolvimento da educação. E o artigo 212A, ele vai trazer aí os percentuais de recursos financeiros destinados ao Fundeb. E por que o artigo 212A, ele está aí para vocês na corzinha verde, tá? Diferente, inclusive, de todos os outros. Porque esse artigo é o artigo que foi incluído na Constituição Federal por meio da emenda constitucional número 108. Ou seja, essa emenda constitucional trouxe, entre outros assuntos da Constituição, no que trata da educação, de artigos que alteraram, modificaram o texto constitucional,
tá? E esse foi, na verdade, incluído, porque ele passou a estabelecer o que nós estamos denominando dentro do linguajar da educação, o chamado Fundeb permanente, tá? Porque o Fundeb era um fundo destinado ao desenvolvimento da educação básica, que de períodos em períodos, por meio de uma lei, ele era instituído, tá? Em tempos específicos de duração. A partir da inclusão do artigo 212-A, que definiu aí, tá? Esses percentuais para o Fundeb, de recursos financeiros para o Fundeb, ele passou a ser permanente. Ele é um artigo, inclusive, muito técnico, tá? Ele traz uma linguagem muito técnica, mas é importante que você leia esse artigo, especialmente o caput, tá? Que é a parte, né, que traz ali toda a finalidade desse artigo e especialmente o inciso 1 e o 2, tá? Os outros são muito técnicos, leia, mas não se preocupe com eles. Mas o caput, fundamentalmente, você tem que ali ler e compreender o que a emenda constitucional propôs para a Constituição por meio desse artigo, tá bom? Então, atenção para o 212-A. Aí nós vamos ter o artigo 213, que ele dispõe sobre as escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais, e o artigo 214, que trata do Plano Nacional de Educação, trazendo o quê? O Plano Nacional de Educação, vocês sabem o que é, né, gente? Aqui a gente também costuma falar sempre pelo quê? Do PNE, tá? Plano Nacional de Educação. Aí traz quais são os objetivos gerais desse plano e os objetivos permanentes, que independente, tá? De qual seja a vigência do plano, quais sejam as metas e as estratégias, as diretrizes que esse plano vai estabelecer, ele vai ter que atender às finalidades e os objetivos propostos no artigo 214, porque esses não mudam, tá bom? Tá? Então, são 6, inclusive, lá, objetivos permanentes, e que você precisa dar uma atenção bacaninha lá no 214, tá bom? E aí, belezinha? Tudo tranquilo? Então, a gente trouxe aí esse panorama geral, né, de todos os artigos que tratam da educação na Constituição Federal de 88, tá bom? A gente vai direto para as questões, tá? Vamos para as questões, porque é nelas que a gente vai ver como que esse assunto, de fato, é cobrado aí nas provas pelas diferentes bancas que fazem aí os concursos nas carreiras educacionais pelo nosso Brasil inteiro, tá bom? Então, vamos lá, minha gente? Vamos para a nossa primeira questão. Responda a questão de acordo com a Constituição Federal, o capítulo 3 da seção 1, que é a seção da educação. De acordo com o artigo 206, olha aqui, ó, o 206, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Olha lá, minha gente, deixa eu só falar para vocês, chamar a atenção de vocês em 2 aspectos importantes aqui, tá? O primeiro aspecto importante é que, se você der uma olhadinha nessa questão, ela é de 2021, ou seja, é uma questão bem recente, tá? Então, o que acontece? O artigo 206, vocês lembram lá que eu coloquei aqui, né? Coloquei aqui para vocês, inclusive, ó, o artigo 206, ele tá de vermelhinho aqui. Por quê? Porque ele é um dos artigos mais cobrados aí em prova, tá? Então, dou esse destaque mais uma vez, tá? Para você dar bastante atenção a esse artigo aí, tá bom? Que é o que trata dos princípios, tá? E aí vem dizendo assim,
o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Aí o primeiro diz assim: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Beleza, isso aqui é um princípio. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esse aqui também é um dos princípios que o artigo 206 traz, tá? Nós temos aqui o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. É artigo, pessoal? É artigo também, tá? E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino? Também é artigo. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais? Também é artigo? Também é artigo, pessoal. Desculpe, também é princípio, tá? É princípio lá do artigo 206. E aí, meus amores, todos são princípios. E então, a alternativa correta vai ser a que está na letra E. Todos os itens estão corretos. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade, chamar sua atenção, por quê? Porque eu tenho um mnemônico que vai te ajudar a memorizar, porque não existe outra alternativa em relação ao artigo 206. Você vai ter que memorizar os 9 princípios que são descritos lá, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para você o mnemônico, que é o seguinte, ó. Olha qual é o mnemônico. Eu vou colocar ele com uma outra cor, tá bom? Vou botar ele aqui em azulzinho para colocar aqui para vocês, tá? Que é o 4, ó, 4G, Li, IG, Plu, VAP, tá? E aí você pode falar assim, nossa, que mnemônico grande, que mnemônico esquisito, que mnemônico... Mas, assim, ajuda muito, muito mesmo, tá? Então, eu vou explicar para você bonitinho aqui como que o que cada uma dessas letras e aqui no caso um número significa para te ajudar você a entender, tá? Então, olha só, o que é 4G? Que existem 4 princípios que começam com a letra G, tá? Quais são esses princípios? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inclusive, ele apareceu aqui, tá? Na questão, gratuidade do ensino público. O outro princípio começa com a letra G, porque são 4, tá, gente? Garantia do padrão de qualidade, tá? O terceiro é a gestão democrática do ensino público em estabelecimentos oficiais, tá? Então, na forma da lei, desculpe, gestão democrática do ensino público na forma da lei, tá? Esse princípio da gestão democrática é um princípio obrigatório para as escolas públicas. Isso é muito importante que a gente destaque aqui para você, tá? É um princípio que tem o caráter de obrigatoriedade, mas apenas para as instituições públicas. Nas instituições privadas, ele não é obrigatório, tá bom? Então, isso é importante a gente salientar. E o último G é a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, foram 4 princípios, e aí esse último, inclusive, ele é o inciso 9 do artigo 206. E ele foi incluído na Constituição Federal por meio da emenda constitucional número 108, tá? Do quê? Do ano de 2020. Então, a gente precisa aí colocar destaque para esse artigo, né? Que foi incluído por meio dessa emenda constitucional, tá? Então, belezinha? Aí, ó,
partindo do mesmo princípio. O li forma um outro princípio, que inclusive está na questão, que é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, tá bom? O IG é de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O PLU, é pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tá? Que também aqui apareceu na questão. O VA é a valorização dos profissionais da educação escolar, tá? E aí, olha que interessante, é a valorização e traz, o artigo traz, como que essa valorização vai se dar? Aí diz assim, por meio de plano de carreira, olha que interessante, e ingresso exclusivamente por meio de concurso, de provas e títulos, tá? Então, ela valoriza o artigo, né? No 206, no princípio, que é o da valorização, o princípio, ele diz que tem que valorizar e quais são as formas de valorização, tá? E o PI é do piso salarial nacional, tá? Então, estão todos os princípios aí e é muito importante que você tenha aí, tá? Na memória, decorado todos os princípios, tá bom? Porque eles sempre são cobrados em prova, tá? Olha aí mais uma questão aqui. Essa questão aqui também está cobrando aqui, os princípios, considerando os princípios norteadores do ensino brasileiro, elencados no artigo 206 da Constituição, julgue o item. Aí tá assim, nas escolas oficiais públicas e privadas, o ensino será ministrado assegurando-se os princípios da garantia do padrão de qualidade. Existe esse princípio? Sim, lembra lá que ele é um dos 4G do mnemônico, tá? Garantia do padrão de qualidade e da gestão democrática, que também é um dos 4G. E aí, você responde o que nessa questão? Que ela tá certa ou ela tá errada? E ela tem aqui um item que faz toda a diferença para que ela esteja o quê? Errada. O gabarito dessa questão está errado. Por quê? Ela trouxe dois princípios que estão na Constituição? Sim. Padrão de qualidade, garantia do padrão de qualidade e o princípio da gestão democrática. Então, onde é que está o erro? Em afirmar que eles são princípios que devem ser observados tanto por escolas públicas e privadas, tá? O princípio da gestão democrática não é um princípio obrigatório para as escolas privadas, ao contrário das escolas públicas, tá? Para as escolas públicas, sim, é um princípio obrigatório, mas para as privadas, não, tá? Então, isso deixou o item errado. Muita atenção em relação a isso, tá bom? Olha lá a questão 3. De acordo com a Constituição Federal, o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade. Olha aqui, igualdade de condições para o acesso. Princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E aí, galerinha, tudo certinho? Tudo certinho. Lembra lá? É o 4G. Ligue pro VAP. Se você memorizar o mnemônico e os princípios, você não tem como errar, tá? Nós já vimos, inclusive, aqui 3 questões. É um dos princípios que é mais cobrado aí, tá bom? Vamos lá, questão 4. As instituições educativas têm o direito de optar por qualquer modelo de gestão da educação. E aí, gente, as instituições educativas têm
o direito de optar por qualquer modelo de questão, você marcaria certo ou errado nessa questão? Pois é, ela está errada. Mas como assim? Não é um princípio da gestão democrática? Ele não é um princípio? Sim. Agora preste muita atenção na sagacidade dessa questão. Quando a questão coloca aqui, ó, as instituições educativas, a questão está tratando de que instituições educativas? Embora não esteja explícito no item, ela está tratando das instituições educativas públicas e privadas. Ok? Beleza. É dessas instituições que a questão está tratando. E aí, tendo o olhar atento para entender que as instituições educativas públicas e privadas, elas têm o direito de optar por qualquer modelo de questão? Não. Por quê? Porque as públicas, obrigatoriamente, o modelo de gestão, qual que vai ser? O da gestão democrática. Então, por isso, essa questão está errada, tá bom? Então, muito cuidado, muita atenção. Qual é a banca? É CESP, Sebrasp, tá? Então, é uma banca que sempre traz ali, além do conhecimento, né? Ela vai para além do conhecimento. Ela busca ali a sua capacidade de entender e interpretar para além daquilo que está sendo cobrado aí, tá bom? Então, nesse caso aqui, é bem isso. E tá errado o item, tá bom? Questão 5. É função do Estado garantir o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na educação pública e ou privada. E aí, gente, aqui ela já trouxe as instituições, tanto públicas quanto privadas. E ou, né? E ou. E aí, esse item você vai marcar o quê? Isso aí, muito bem, certinho. Nessa questão está correto, tá? Porque o pluralismo de ideias e concepções é uma garantia, tá? Que o Estado dá tanto para instituições públicas quanto privadas, tá bom? Belezinha? Então, bora avançar. Questão 6. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e suas emendas, capítulo 3, da educação e do desporto, seção 1 da educação, é incorreto. Então, a gente está procurando a questão errada. É incorreto afirmar o quê? Letra A. A instituição deve adotar uma única concepção pedagógica, que será a base da formação de seus estudantes. E aí, gente, ó, já achamos a questão, o gabarito, o item errado aqui, porque nós vimos, inclusive, né, que o artigo 206, tá? É aquele que trata dos princípios da educação nacional. Ele garante o quê? Uma única concepção? Não, garante o pluralismo, ou seja, plural, diverso, tá? O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e não uma única concepção, tá? Então, portanto, aí o item a ser marcado como incorreto é o da letra A, tá bom? E aí, ó, letra B, nós temos aqui, né? O ensino deve ser ministrado com base em princípios, sendo um deles a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, ok. A letra C, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, sim, tá? Tá lá previsto pra gente, lá, né?
no artigo 208, no parágrafo 1º, tá? Direito público subjetivo. E a letra D, deve ser garantido o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, mais um princípio sendo cobrado aqui no artigo 206, tá? Inclusive que foi colocado na Constituição pela emenda constitucional aí, número 108, tá bom? Emenda constitucional número 108, tá bom? Belezinha? Tranquilinho? Então, bora avançar. Olha lá, questão 7. A legislação brasileira garante a todas as crianças e adolescentes o direito de matrícula no sistema regular de ensino. De acordo com o artigo 208, olha lá, 208 da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita. Vamos lá analisar. Item da letra A. Dos 5 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria. Pessoal, não é essa a idade da obrigatoriedade, tá? Então, vamos descartar a letra A. Vamos lá, letra B. Dos 4 aos 17 anos de idade. Opa! Aqui apareceu as duas condições, a obrigatoriedade e a gratuidade. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, a oferta gratuita para esses que não tiveram na idade própria, que é dos 4 aos 17 anos, vai ser ofertada onde? Na educação de jovens e adultos, tá bom? Então, aqui, ó, nós achamos o item do gabarito a ser marcado, tá? E aí, é bem importante a gente deixar claro que existe diferença entre obrigatoriedade e gratuidade, tá? A educação, ela deve ser ofertada de forma gratuita a todos os brasileiros, independente da sua idade, da sua condição social, do seu credo, da sua cor, da sua raça, da sua etnia. Não pode haver, certo? Diferenciação para que o Estado oferte de forma gratuita a educação. Agora, a obrigatoriedade, ou seja, aqueles que devem ser atendidos tanto pelo Estado quanto matriculados pela família, é uma idade diferenciada, tá? Agrega, além da gratuidade, a obrigatoriedade. E a Constituição diz que essa obrigatoriedade vai se dar nessa faixa etária, dos 4 aos 17 anos, tá? E, além de ser gratuita, para essa faixa etária, ela se torna obrigatória, tá? Então, são duas coisas distintas, tá? E que se complementam e que você tem que saber a diferença, e foi isso que a questão cobrou, tá? A obrigatoriedade e a gratuidade, tá bom? Então, vamos lá, dando sequência aqui para você não ter mais dúvidas em relação a isso, tá? Vamos lá, olha 8. O atendimento gratuito na educação infantil deve ser garantida a todas as crianças de 0 a 5 anos de idade, tá? E aí essa questão 8, ela está o quê? Depois daquilo que eu falei para vocês, ela tá certinha. Por quê? Porque foi falado aqui, pessoal, na o quê? Gratuidade. Atendimento gratuito.
tá? Então, nesse caso aqui, escolheu-se uma das 3 etapas para ser cobrado, aquilo que está proposto lá na Constituição. Então, a educação infantil, ela deve ser ofertada de forma gratuita para todas as crianças de 0 a 5 anos de idade, tá? E aí eu vou até aproveitar aqui, fazer para vocês um esqueminha, porque isso é importante para você entender. Olha, a educação básica, ela se divide em o quê? Em 3 etapas, tá? A educação básica, ela se divide em 3 etapas. Eu vou botar aqui, ó. Educação básica. Ela se divide em 3 etapas. Ela tem a educação infantil, ela tem o ensino fundamental e ela tem como etapa o ensino médio, tá? A questão tratou aqui, ó, da educação infantil. E aí, a educação infantil, ela vai atender crianças de 0 a 5 anos, tá? Essa é a faixa etária dos educandos atendidos por essa etapa da educação básica, de 0 a 5 anos. Só que esses educandos de 0 a 5 anos, eles vão estar organizados na educação infantil em 2 fases. A que a gente chama de creches e a que a gente chama de pré-escola. A gente chama porque é assim determinado pela legislação, tá? Nas creches, as crianças vão ser atendidas quando elas estiverem na faixa etária de 0 a 3 anos, tá? E na pré-escola, na faixa etária de 4 a 5 anos, tá bom? Sendo creche ou pré-escola, essas crianças deverão ser atendidas dentro aqui dessa chamada gratuidade, tá bom? Agora, na educação infantil, passa a valer a chamada o quê? Obrigatoriedade. E onde é que ela começa? Aqui, ó, na pré-escola. Lembra que a gratuidade é dos 4 aos 17? Então, aqui na pré-escola tem o início da obrigatoriedade, tá? E aí você fala assim, Kessia, a creche, então ela não é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Ela deve ser ofertada pelo Estado de forma gratuita. O Estado está oferecendo, é gratuito. Não vai cobrar nada em relação a isso. Mensalidade, matrícula, nada disso é gratuito, tá? Quando o Estado oferece, tem que ser nesse princípio da gratuidade. Agora, a pré-escola, além dela ser ofertada gratuita, ela passa a ser obrigatória. O Estado tem que ofertar para todos os estudantes nessa faixa etária e os responsáveis legais matricular esses estudantes, tá? Então, é por isso que existe a diferença entre gratuidade e obrigatoriedade. Tá bom, galerinha? Entendido aqui? Então, nesse caso, a questão usou apenas a gratuidade, tá? A etapa de educação infantil inteira, ou seja, do 0 até os 5 anos, portanto, a questão está certinha. Beleza? Ok? Não quero mais ninguém errando isso aí, tá bom? Então, vamos lá para a questão 9. A Constituição Federal de 1988 dispõe que os estados, entes federados, né, e o Distrito Federal atuem prioritariamente nos níveis fundamental e médio de ensino, ao passo que os municípios atuem prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E aí, gente, ó, questão certinha, corretinha, por quê? Isso está presente lá no artigo 208, que trata do dever do Estado com a educação. Lembrando que o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele é composto, né,
pelos entes federados, que é a União, estados, DF, municípios. Então, esse dever vai se efetivar, do Estado vai se efetivar por meio dos entes federados, e o artigo 208 traz aí. Então, cabe a cada um desses entes uma responsabilidade, uma atribuição em relação a essa oferta, tá? E a questão trouxe certinho aquilo que prevê. Isso aqui, galerinha, é outra coisa importantíssima que vocês precisam memorizar, tá? Porque é recorrente em prova. Lembra que eu falei dos mais cobrados? Entre os mais cobrados está o 208. Ele é um dos mais cobrados e entre aqueles artigos 206, 208, tá? O 210, 200 são os mais cobrados, tá bom? Então, isso aqui você também vai precisar memorizar. Belezinha? Vamos lá, então, para a questão 10. Olha lá a questão 10. A Constituição Federal, a CF é Constituição Federal, dispõe que a oferta de ensino pela iniciativa privada é livre e independente do poder público, devendo ser tão somente autorizada pelo órgão da classe patronal pertinente a essa atividade econômica. E aí, galerinha, esse item está errado, né? Ele está errado por quê? Porque quando o item fala assim, ó, a Constituição dispõe que a oferta do ensino pela iniciativa privada é livre? Sim, vai ser livre, né? Porque, inclusive, é um dos princípios, lá do artigo 206, o quê, gente? A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, tá? Porém, ele não é independente do poder público, porque lá está dizendo o seguinte, que vai ser livre desde que atendida às seguintes condições. Então, assim, vai poder? Vai, mas tem uma condição. Na verdade, são duas condições. A primeira condição é o cumprimento das normas gerais da educação nacional, tá? E a avaliação, a autorização e a avaliação pelo poder público. Então, não é assim, olha, eu sou pedagoga de formação, aí eu junto com a Laís, que também é pedagoga, e a gente vai criar uma escola, né? Vamos criar uma escola de educação infantil. Aí é só a gente chegar e criar? Não, existe condições, né? A primeira condição que a Constituição traz é o atendimento das normas gerais da educação nacional, tá? A que está prevista na Constituição, na LDB, nas diretrizes curriculares, tudo que normatiza, tudo que orienta, e é para essa educação, né? Tem que ser atendido pela instituição. E segundo, né? A autorização, não é chegar e né? Vou montar, não tô, não. Tem que ter uma autorização para o funcionamento, tá? E segundo, a avaliação. Por quê? Porque princípio, tá? Então, não é qualquer educação. Existe lá o princípio do padrão de qualidade. Então, a avaliação vai verificar se essa instituição está dentro desse princípio, que é o do padrão de qualidade, tá bom? Então, por isso a questão aí está errada. Belezinha? Então, bora avançar. Questão 11. E aí, meus amores, chegamos aqui na metade, né? Tá tudo bem, tá tudo certinho aí, né? Você está conseguindo assimilar, compreender. Bebe aquela aguinha, tá? Ó. Respira, porque a gente chegou na metade, tá bom? Então, não deixe de colocar o seu joinha aí, não deixe de colocar o quê? Colocar aí, né? O que você está gostando, que a aula está sendo importante, relevante, isso fortalece, tá? Aqui a nossa relação, e a gente pode estar sempre trazendo cada vez mais
conteúdos relevantes. Beleza? Respirou? Então, vamos seguir. Vamos para a questão 11. Olha o que a questão 11 traz para a gente. De acordo com o artigo 211, aí, ó, 211 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas emendas, a União, olha aqui, os estados, o Distrito Federal e os municípios, então tá tratando do quê? Da responsabilidade, da incumbência de quem? Dos entes federados. Eles organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Baseado nisso, assinale a alternativa incorreta. Então, a questão quer o que está errado. E aí, eu quero dar para vocês também uma outra dica importantíssima, tá? Quando tratar dos entes federados, quem são os entes federados? União, estados, Distrito Federal e os municípios. Todas as vezes que tratar do quê? Da organização da educação por esses entes federados, eles sempre, e aí, gente, é sempre, vão agir no regime de colaboração, tá? Não vai existir entre os entes federados uma hierarquização, uma ação unilateral, bilateral, não. Vai sempre ser o chamado regime de colaboração, tá bom? Falou em organização da educação pelos entes federados e seus sistemas de ensino, regime de colaboração, tá bom? E aí, isso você também não pode esquecer. Baseado nisso, vamos então achar a questão que está incorreta, tá? Então, vamos lá. Letra A. O item, né? O item que está incorreto nessa questão. Letra A. A União organizará o sistema federal de ensino e dos territórios e financiará as instituições de ensino públicas federais, tá? Esse item tá certinho, tá bom? Por que ele tá certo? Porque é essa atribuição, tá lá no artigo 211, tá bom? Então, a gente não vai marcar porque a gente está procurando a que tá errada. Letra B. A educação básica, a educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. E aí, pessoal, questão correta também, tá? Tá lá no artigo 211, belezinha? Lá no parágrafo 5º, tá bom? Tá lá bonito. O que é prioritariamente o ensino regular? Aquele onde vai ocorrer a chamada o quê? Obrigatoriedade, tá? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Esse é o chamado ensino regular, tá? Letra C. Os municípios atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino superior. Opa! Ensino superior? Não, pessoal. Esse, então, é o item que nós estamos procurando. Porque nós vimos, inclusive, lá, né, que está proposto lá, né, que os municípios, eles atuarão prioritariamente na educação infantil e aonde mais? No ensino fundamental. E não na educação superior, tá bom? Então, o item a ser marcado aqui como incorreto é o que está na letra C, tá? A letra D está corretinha, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, tá? Então, lembra que eu até destaquei para vocês que isso é outras
informação importante e que sempre vem sendo cobrado em prova aí, tá bom? Então, muita atenção, tá? Vamos lá, questão 12. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212, fica estabelecido que a União aplicará anualmente nunca menos de 18%. E os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicará da receita resultante de impostos, compreendidas transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino, no mínimo. A letra A traz 15%, tá errado. Letra B, 25%. É esse item que nós vamos marcar, tá? Dentre essas muitas coisas que nós precisamos memorizar, na minha opinião, e eu tenho certeza que você vai também concordar comigo, é um dos itens mais fáceis, tá? Que é relativo aos recursos financeiros, tá? Esses que são destinados para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, se você colocar isso aqui na memória, nesse quadrinho resumo aqui, ó, se você colocar, você vai entender, ó, ela estabelece entre os entes federados, ó, União, tá? Vou fazer assim, ó, União. Isso aqui tá bem feinho, deixa eu melhorar aqui. Vou melhorar para tentar ficar mais bonitinho aqui, ó. Ih, gente, tá difícil. Mas vamos lá, vou fazer bonitinho, tentar fazer aqui, ó. Pronto, vou fazer assim, ó. É uma das coisas mais fáceis para a gente memorizar. União, nunca menos. Olha que importante, nunca menos. Não pode ser menos do que isso. O quê? Nunca menos de 18% da receita resultante dos impostos. Aí vem aqui estados, DF e municípios. Tá aqui, ó. Deverão aplicar, tá? No mínimo, tá? Não pode também ser menos do que isso, tá? O que é isso? Nunca menos, no mínimo, ou no 25%, tá? Então, memorizou isso aqui? Não tem erro, tá bom? Tá? Então, é isso aí. Letra B é o gabarito da questão, tá bom? Vamos lá. 13. O Estado deve, então é uma obrigação, garantir o atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Galerinha, questão corretinha, tá? Nós estamos falando aqui que o que a gente sabe, né, é o quê? É o atendimento educacional especializado, tá? Rede regular. Está escrito aqui. E algo que é muito importante é esse termo que eu destaquei. É preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Não exclusivamente, não unicamente, mas preferencialmente. E esses termos, gente, são muito importantes nas questões de prova, porque eles deixam o item certo ou errado, tá? Então você tem que ter muita atenção com esses termos. E aqui na questão que nós acabamos de resolver, a 13, tá tudo corretinho, tá bom? Preferencialmente na rede regular de ensino, tá? 14, olha lá, questão 14. A Constituição Federal, em cujo texto estão reunidas as normas superiores do ordenamento jurídico do Estado Nacional, constitui fundamento da LDB e das demais leis do país e suas respectivas normatizações. Galerinha, item correto,
item certinho, item redondinho aqui pra gente, tá? Lembra que eu falei logo lá no início? Nós estamos num Estado nacional, um Estado democrático de direito. E entre o ordenamento jurídico, ou seja, as leis que regulam o nosso Estado nacional, a Constituição é a lei máxima, tá? Não existe nada que se sobreponha. A questão tu colocou lá, tá? Nada que se sobreponha a essa lei, tá? E por conta disso, ela serve de quê? De fundamento, de base, de sustentação das demais leis do país, tá? As leis que vão complementar o que essa Constituição abordou de formas gerais, tá? E as outras normatizações. Então, nada pode ferir aquilo que está previsto. Então, a questão está redondinha, tá bom? Tudo certinho, beleza? Bora lá para a questão 15. É facultativo, olha, é facultativo, ou seja, faz se quiser, tá? Aos docentes da rede pública de ensino, o ingresso por concurso público de provas e títulos. Epa, olha aí, essa questão tá o quê? Errada, pessoal. Erradíssima, né? Graças a Deus, tá? E ao que prevê a Constituição Federal, aonde? Onde que está escrito isso para nós? Onde que é a base legal? Onde que é o fundamento dessa questão para nós? Lá no artigo 206. Aonde, minha gente? No inciso 5. Lembra que o artigo 206 trata dos princípios? E qual é o inciso 5 desse artigo, que traz esse princípio? É a valorização do profissional da educação escolar. Lembra? E aí nele está dizendo assim, como é que valoriza? A valorização por meio de quê? De um plano de carreira e o ingresso exclusivamente. Então, essa exclusividade pressupõe que isso seja o quê? Obrigatório e não facultativo, como a questão trouxe, tá? E por que eu disse assim, graças a Deus e o que está previsto lá? Porque isso é uma garantia para nós. Do quê? De que aquele que se esforçar, estudar, ter o mérito, vai ocupar esse cargo. E não aquele que é indicado por uma autoridade, alguém que trabalha. Entende aí a importância dessa valorização? Condicionando o ingresso a concurso público de provas e títulos, tá, gente? Muito cuidado, porque algumas questões dizem provas ou títulos. Não, é prova e título. Uma coisa junto com a outra, não uma coisa ou outra, tá bom? Belezinha? Certinho? Então, bora lá, bora seguir, tá? E isso também é bem importante, gente, por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? Existe aí, né, uma tendência, inclusive, né, de privatizações de serviços e que são aí exclusividade do Estado, prioritários para o Estado, né? Existe uma forte tendência em trazer para esses serviços, né, a possibilidade de privatização. E a gente fica ouvindo muito aí. Ai, a gente não vai mais, vão terceirizar a educação, não vai ser mais. Para não ser dessa forma, tem que mudar a Constituição. E atualmente ainda está previsto dessa forma, tá bom? Então, isso é muito bom para nós, tá? Então, bora continuar? Tá? Vamos lá. Questão 16. Cabe à União a organização do sistema educacional federal e dos territórios. Aos estados, a atuação prioritariamente nos ensinos fundamental
e médio. E aos municípios no ensino fundamental e na educação infantil. E aí, galerinha, questão corretinha, tá? Nós, mais uma vez, trazendo aí para vocês a importância de ficar muito bem memorizado por vocês, que é cobrado em prova aí, né? O que está previsto lá no artigo 211, a responsabilidade quanto à oferta desses entes federados, tá? E aí a questão veio toda bonitinha, redondinha aí para vocês, tá bom? Vamos lá, questão 17. Olha a questão 17. A Constituição Federal de 88 estabelece que educação é dever do Estado e da família, sendo um direito de todos. Beleza? Até aqui, né? Trazendo o enunciado corretamente. O ensino médio corresponde à etapa final da educação básica. Exatamente. E tem duração mínima de 3 anos. Sobre as finalidades do ensino médio, assinale a alternativa correta, tá? Finalidade do ensino médio. E aí, gente, olha que interessante. Letra A, padrão de qualidade. O que é o padrão de qualidade? Lá estabelecido na Constituição Federal. Ele é o quê? Um princípio. Vou botar aqui. Lembra lá? Princípio. É o do padrão de qualidade. Garantia do padrão de qualidade, tá? É um princípio. Letra B, preparação básica para o trabalho. Galerinha, questão a ser, item a ser marcado. Letra B, tá? Então, uma das finalidades do ensino médio, que é a etapa final, que vai atender ali os educandos, né? Presta atenção, porque existem outras finalidades, tá? Mas uma delas é o quê? A preparação básica para o trabalho, tá bom? Então, aqui. Agora, acompanha aqui comigo. Para a gente tirar a prova dos 9. Letra C, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Lembra do que é isso? Princípios. Liberdade de aprender é o quê? Princípio. E valorização dos profissionais de ensino também não é princípio? Princípio da educação nacional, ou seja, para toda a educação básica. Então, não apenas, inclusive aí, né, uma finalidade do ensino médio, que é essa etapa. É princípio para toda a educação. Belezinha? Certinho? Então, vamos lá, avançando. Estamos quase chegando no final, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para a questão 18, continuando aqui. Questão 18, com referência à distribuição de responsabilidades educacionais entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, é correto? Então a gente está buscando o que é certo. É correto afirmar que a Constituição Federal determina que, vamos analisar aqui os itens. Item 1. A União organizará o Sistema Federal de Ensino, financiará as instituições públicas federais, além de exercer função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Galerinha, esse item aqui, ele está bonitinho, corretinho, tá? Então, ele tá verdadeiro, correto. O item 2, os municípios atuarão
exclusivamente. Olha o que eu falei para vocês. Esse termo aqui, exclusivamente, no ensino fundamental, deixou esse item errado, tá? Não é exclusivamente no ensino fundamental. Os municípios atuarão prioritariamente, tá? É o termo, o correto, prioritariamente aonde? Na educação infantil e no ensino fundamental, tá bom? Então, o item 2 está errado. Item 3, os estados, ente federado e o Distrito Federal também, né, atuarão prioritariamente no ensino médio. O termo prioritariamente está sendo usado de forma adequada, porém, não é prioritariamente no ensino fundamental e ponto final, tá? É prioritariamente no ensino médio, é no ensino fundamental e médio, tá? Então, aqui faltou o ensino fundamental, por isso o item está errado, tá bom? E o item 4, a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas, tá? Isso aqui tá certinho, tá bom? Bonitinho, tá correto, tá? Em relação às suas escolas, vão fazer aí a ação redistributiva que está diretamente relacionada com os recursos financeiros que serão destinados para suas escolas, tá bom? Então, diante da análise de todos os itens, qual a opção correta que nós devemos marcar? É a que está na letra A, tá? Que as afirmativas 1 e 4, ó, 1 e 4, que são as verdadeiras, tá bom? Questão 19, olha 19. A Constituição Federal estabelece que o ensino seja livre à iniciativa privada, desde que atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, sim, e a autorização e a avaliação de qualidade pelo poder público. Questão corretinha, nós vimos, inclusive, né, uma questão cobrando aí essa informação, tá? Então, é livre? É, mas tem que atender às seguintes condições e as duas foram colocadas aqui de forma correta, tá? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, aqui, ó, questão 20, tá? Com relação aos deveres do Estado para com a educação, de acordo com as disposições da Constituição Federal de 88, julgue o próximo item. A educação de jovens e adultos, a EJA, é dever do Estado apenas no nível do ensino fundamental. Galerinha, é dever do Estado ofertar a educação para aqueles que não tiveram acesso na chamada idade própria, dos 4 aos 17 anos. Sim, lembra que está escrito lá? Dos 4 aos 17 anos. A EJA vai ser ofertada para aqueles que não tiveram acesso à educação dos 4 aos 17 anos, tá? Então, é apenas no nível fundamental? Não, tá? Então, a questão está errada, tá? Então, muita atenção com isso, né? Porque aqui cobrou o seu entendimento daquela chamada obrigatoriedade, do que a lei traz sobre a gratuidade para aqueles que não tiveram acesso, e em qual das etapas aí a educação de jovens e adultos vai ser ofertada. Não é só no nível fundamental, também será ofertada para os que não fizeram também o chamado ensino médio, tá bom? Belezinha? E aí, ó,
terminamos a nossa aula de hoje, viu? O nosso simulado, né? Que não é uma aula, mas o nosso simulado. E eu quero mais uma vez agradecer você que está aqui conosco, nos acompanhando, viu? Se você chegou hoje, não se esquece, se inscreve no canal, assina o sininho das notificações. Se você já está inscrito, não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, nos grupos de WhatsApp, de estudo, tá? Naqueles locais, com as pessoas que você sabe que tá caminhando junto com você nessa trajetória rumo à aprovação, porque você fortalece o nosso canal e a gente pode cada vez mais estar trazendo conteúdos relevantes para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos, que vocês tenham um resto de semana e um final, né, de semana muito abençoado, próspero, com muita saúde, e a gente se encontra na semana que vem, tá? Forte abraço, beijo para todos.